Olá, boa noite, muito boa noite a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começamos agora às 20h33, mais um Fórum Debate, um programa que a gente retomou nas últimas semanas para trazer discussões, principalmente agora com essa pandemia do coronavírus que vem acometendo o mundo inteiro. A gente tem bastante coisas para discutir relacionadas a inúmeras pautas, que partem a partir das crises que o coronavírus já está gerando e pode vir a gerar. Nas últimas semanas fizemos programas, por exemplo, para discutir os impactos políticos dessa crise do coronavírus, falamos sobre as crises do coronavírus nas periferias. Nessa semana tivemos um programa também falando especificamente sobre crise econômica com o coronavírus, e hoje a gente vai voltar à pauta da economia, mas para falar especificamente sobre a questão do trabalho e da renda, Muita gente anda se perguntando como que vai ficar a situação agora que a recomendação é para que as pessoas fiquem em casa de quarentena. Muita gente não tem a garantia do salário no fim do mês por ficar em casa, milhares de trabalhadores informais, país afora, que dependem do seu trabalho para poder pagar as contas no final do mês, muita gente reclamando que não pode ficar em casa, e ao mesmo tempo o governo de Jair Bolsonaro desincentivando as recomendações de quarentena, que é uma prática adotada no mundo inteiro e que é vista como a prática mais eficiente para deter a expansão do coronavírus. A gente viu um pronunciamento essa semana do presidente Jair Bolsonaro que criou bastante polêmica, falando para as pessoas voltarem às ruas, para os comércios reabrirem, dizendo que a quarentena tem que ser vertical e não a quarentena total, o isolamento vertical, que seria o isolamento só de idosos, grupo de riscos, porque afinal o Brasil não pode parar, segundo ele. Então há toda uma discussão se pesando aí entre ficar em casa ou não, seguir a recomendação dos médicos, ou garantir o emprego, garantir a renda, a economia continuar girando. Enfim, essas são algumas das questões que a gente vai procurar discutir hoje aqui nesse programa. Para isso, nós trouxemos 3 pessoas muito gabaritadas no tema para falar conosco. Estamos aqui com Carlos Grabois Gadelha, que é economista da Fiocruz. Estamos com João Sixu, economista da UFRJ, e Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social. Então, com os 3 aqui, a gente vai tentar estabelecer quais são os impactos que o coronavírus gera com relação ao trabalho e à renda, e quais os possíveis caminhos que podem ser adotados, além, é claro, de avaliar as ações que o governo vem tomando nesse sentido. Antes da gente começar aqui a nossa discussão, eu gostaria de pedir a todos aqueles que já estão nos assistindo e que não são inscritos ainda no canal da Fórum no YouTube, que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe a nossa transmissão, assim você ajuda as nossas discussões a chegar a um número cada vez maior de pessoas e ajuda a qualificar também o nosso debate. Esse programa é um programa aberto para que as pessoas interajam, então utilizem aqui o chat do YouTube e façam comentários, enviem perguntas aqui aos nossos convidados, e eu faço sempre esse pedido para que as perguntas se atenham ao tema da nossa conversa, que são os impactos com relação a trabalho e renda em meio a essa pandemia do coronavírus. Bom, vou começar aqui o nosso papo, eu vou colocar um tema inicial, eu acho que os 3 podem falar sobre, e aí podem concordar, discordar, e a partir disso a gente vai gerando novas perguntas e avançando na discussão. Primeiro, vou dar boa noite aqui e abrir esse espaço para os nossos convidados dar boa noite também a quem está nos assistindo. Então, a gente está aqui com o Carlos Gadelha. Boa noite, Gadelha. Tudo bem com você? Boa noite, é um prazer participar aqui do programa, no momento em que a gente precisa trocar informação, ter informação segura para poder dialogar com a nossa população. Muito obrigado e vamos dialogar e avançar aí na compreensão para tomar as melhores ações possíveis para a geração de emprego, renda e proteção da saúde das pessoas.
Legal, obrigado aí por participar conosco, Gadelha. Também conosco, como já anunciei, Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social. Carlos Gabas, que já esteve aqui conosco na Fórum em outros programas. Boa noite, Gabas, tudo bem? Boa noite, Ivan. Quero te agradecer aqui o convite novamente. Boa noite ao Gadelha, ao João e a todos os que nos ouvem, nos assistem aí, que possam interagir, para a gente falar um pouco dessa crise, que não é só uma pandemia, ela se mistura a uma crise econômica, que também não é só no Brasil, mas está muito mais grave no Brasil e está trazendo um desafio enorme para os governantes, para a sociedade. Eu penso, Ivan, que é uma baita oportunidade para a gente repensar a nossa sociedade, o nosso modo de vida, o nosso modo de viver no Brasil e no mundo. Então, obrigado pela oportunidade. Legal, eu que agradeço a presença aqui, Gabas. E fechando o nosso time, João Sixu, economista da UFRJ. Tudo bem, João? Boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite ao Gadelha, ao Gabas, ao Ivan. Vamos iniciar a nossa conversa e gostaria de agradecer também o convite para participar dessa nossa, podemos chamar assim, de conversa aberta. Legal, João. Bom, eu vou começar com uma pergunta bem aberta, que eu acho que vai nortear boa parte da nossa conversa. Acho que a gente pode seguir a ordem de apresentação aqui. O Gadelha pode começar respondendo, depois passa para o Gabas, depois o João, depois a gente pode inverter também, não tem problema. Mas eu gostaria de começar colocando o seguinte ponto. O presidente Jair Bolsonaro, né, fez esse pronunciamento que eu citei aqui na nossa abertura na terça-feira, defendendo que as pessoas voltem a uma certa normalidade, né, indo contra essa questão do isolamento social, e já lançando uma campanha que é a campanha do Brasil Não Pode Parar, né? Já tem algumas peças do governo federal rodando nas redes sociais, tentando argumentar de que diversas áreas, né, de trabalho devem continuar ativas e, ao mesmo tempo, minimizando essa pandemia, enfim. E há a impressão de que há uma certa dicotomia sendo feita aí entre salvar vidas ou salvar a economia, né? Pelo menos é essa a narrativa que o governo vem encampando, de que os efeitos de uma crise econômica seriam muito maiores do que os efeitos de saúde propriamente ditos, né? Como vocês estão avaliando essa postura do governo em fazer essa separação de importância entre salvar a economia e salvar vidas, e ainda se posicionando contra essa quarentena, usando o argumento de que as pessoas não podem parar de trabalhar? Bom, eu queria primeiro mencionar, isso é algo que a gente vem trabalhando já há um longo tempo na Fiocruz, que há uma relação indissociável entre saúde e desenvolvimento, né? A gente não pode segmentar essas duas perspectivas, né? Nesse sentido, só para dar aqui um exemplo que é muito, muito impactante, né? Quando na Itália havia 65 infectados, o primeiro-ministro falou que não deveria fechar as atividades, que isso contribuiria para gerar o caos. A primeira morte ocorreu em 21 de fevereiro e o isolamento mais generalizado começou em 8 de março. Este atraso de 18 dias, fez com que a situação saísse de controle e hoje temos 7.500 mortes e 74 mil casos. Ou seja, saiu de 65 casos para 74 mil casos, de uma morte para 7.500 mortes. O efeito foi justamente o contrário do pretendido, ou seja, eu chamo a atenção para isso. 18 dias de atraso. Eu vou falar aqui de modo mais direto com o espectador, né, nós não podemos piscar. Nós não podemos piscar neste momento. E temos que ter uma clareza de que a gente tem que, neste momento, ter uma política, eu nem gosto de chamar de isolamento social, de separação social, porque nós temos que estar mais do que nunca conectado com a informação científica, conectado com o que a gente pode trocar de informação, aproveitar a experiência internacional, aproveitar a ciência, aproveitar o conhecimento científico.
Hoje foi divulgado um trabalho em que aumentou em 10 vezes, comparado com o mesmo período do ano passado, o uso de ventiladores pulmonares no Brasil. Ou seja, a gente está naquele momento em que, para salvar a economia, e mais do que salvar a economia, eu lembro que o pai fundador da economia, o Adam Smith, né, da economia política, ele antes fez a teoria dos sentimentos morais, pegando o que o Gabas mencionou, de uma nova visão aí do mundo. A economia é uma ciência moral, né? Nós não podemos brincar, né, em dizer, olha, vão morrer os velhinhos, ou seja, os cidadãos que estão nossos irmãos, nossos brasileiros, essa sociedade mundial que está em jogo, né? Então, acho que essa questão é muito séria, né? Em que a gente tem que ter... Agora, como é que sobrevive? Eu vou parar daqui a pouquinho para os meus colegas poderem também falar, mas a gente compensa isto, né? É hora de ter um programa vultoso de transferência de renda. Nós não podemos dizer, pare e fique em casa, né? Então, não há nenhum risco de problema fiscal neste momento. Órgãos que têm uma visão bastante liberal, como a UNCTAD, o FMI, estão dizendo que não há problema fiscal neste momento, né? E aí eu acho que também, além da questão geral fiscal, a gente pode pensar que esta crise está nos trazendo o papel do coletivo, o papel do Estado, né? O papel da sociabilidade, ou seja, a doença não é individual, a saúde não é individual. Então, ela coloca uma série de agendas, mas, em bom português, né, eu acho que assim, hoje, e aí isso a gente vai ter que fazer um acompanhamento fino, já me coloco à disposição, quantas vezes você me chamar, estou aqui, tá? Um acompanhamento fino, mas que errar 15 dias pode ser a diferença do caos para uma saída ordeira dessa crise. Então, a gente está defendendo a saúde, defendendo a economia e defendendo o desenvolvimento. E existe uma série de atividades que podem e devem ser estimuladas, como toda atividade do complexo da saúde, né, medicamentos, equipamentos, todo serviço de saúde, atenção básica que a gente precisa, quantas atividades como a produção de alimentos, entre outras atividades. Mas programa vultoso de transferência de renda, que não gera nenhum impacto inflacionário, obviamente não, e que é uma saída para que a gente tenha estabilidade econômica, social e, eu vou dizer também, emocional neste momento. Legal. Passar a palavra para o Carlos Gabas agora para dar suas considerações sobre esses aspectos. Gabas, por favor. Oi, Ivan. Primeiro eu quero concordar com o Gadelha de que antes da gente analisar as consequências dessa pandemia e as implicações dela na sociedade, eu queria investir um tempinho aqui para analisar a própria sociedade. A gente, durante a campanha, nós víamos dizendo que havia um sintoma muito forte na sociedade de que nós estávamos descambando, de que a gente estava indo, eu chamei naquele momento de encruzilhada civilizatória. A gente estava caminhando para a barbárie. Falaram que eu estava doido. Não, você está exagerando. Isso é discurso eleitoral, isso é só para usar palavras fortes, discurso forte. Mas hoje está aí a prova. Como é que um cidadão vai para a TV? Se fosse um cidadão comum, já seria grave. Dizer que isso é uma gripezinha ante a todas as constatações da ciência. Para que serve a ciência, gente? Para que servem os cientistas, as pessoas que estudaram? Eu não entendo nada de saúde. Quanto mais de saúde pública, eu tenho que seguir orientação de quem estudou para isso, de quem pesquisou, de quem dedicou a vida a descobrir o comportamento das doenças, como é que ela se propaga, como é que a gente combate. Eu tenho que ouvir essas pessoas se eu tiver o mínimo de racionalidade. E nós estamos vivendo hoje, cada vez mais, uma sociedade sem nenhuma racionalidade, sem nenhuma empatia com o próximo, sem nenhuma solidariedade. Então, eu queria aproveitar, chamar a atenção das pessoas que essa crise vai nos permitir ser solidários, vai nos permitir olhar para o vizinho. Se você não quiser sair do raio familiar, e muita gente até fica só preso a ele, né? Vamos olhar o seu vizinho, uma pessoa que convive com você no trabalho. Nós não estamos sozinhos no universo. Então, é preciso que a gente repense o modo de conviver, a sociedade como ela está estruturada. Aí vamos falar da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, o mercado. Cadê o mercado nessa hora? Na hora da crise,
Quem aparece? O Estado, os servidores públicos, especialmente da saúde, que estão morrendo de medo. Claro que estão, tem gente morrendo. O índice de contaminação na Itália foi de 15%. Alto índice de mortes dos profissionais de saúde, mas eles saem todo dia cedo e vão trabalhar para atender as pessoas. Nós temos que parar para pensar nisso. Agora, a economia, claro que nós temos que estar preocupados com a economia. E aí, Ivan, não tem como eu não dizer do que eu estou vivendo aqui no Nordeste. Eu estou morando em Salvador, trabalho no consórcio Nordeste, diretamente com os 9 governadores, e quero dizer para vocês, eu estou vendo um exemplo de preocupação e de gestão voltada para a sociedade. Aqui, quando aparece um caso, se começa a isolar a cidade. Ninguém está mandando fechar tudo à toa. Claro que não. Onde não tem caso, você segue a vida normal até onde dá. Quando começa a aparecer os casos, a única forma eficaz é a separação, como disse o Gadelha, a separação social. E para isso, nós estamos muito preocupados com a subsistência das pessoas. A pessoa vai viver de quê? Nós temos que lembrar, é muito importante lembrar, de que este governo e o governo que antecedeu este governo, vamos falar aqui abertamente, Temer e Bolsonaro, promoveram no Congresso Nacional um desmonte da estrutura trabalhista no país. Flexibilizaram, como eles dizem, as regras. No meu ver, desmontaram a CLT. Relações de trabalho totalmente precarizadas. Aumentou assustadoramente a informalidade. Olha o que está acontecendo aí. Como é que você atende o cara do Uber? Como é que você atende o cara que está fazendo bico na rua, vendendo coisa de dia para comer à noite? Precisa ter a presença do Estado. Precisa ter uma forte transferência de renda, e agora há pouco estava sendo votada, não deu tempo de eu ver se aprovou, se eles aprovaram, mas a Câmara estava votando um projeto de transferência de renda, que inclusive já foi aprovado lá atrás, Lei 10.835 de 2004, ou 3, do Suplicy, já aprovou a renda de cidadania. Precisa transferir dinheiro para essas pessoas, para elas poderem ficar em casa, para poder não se preocupar, porque se nós tivermos que lidar com o isolamento, com a separação social, as pessoas não poderem sair de casa e não tiver o que comer, nós vamos ter convulsão, nós vamos ter saques, vai ter uma loucura na sociedade. Não pode deixar que aconteça isso. Agora, dizer que é uma gripezinha e que as pessoas podem ficar em casa, isso é irresponsabilidade. Eu julgo, arrisco a dizer, que isso é um crime contra a saúde pública e contra a sociedade. Nós veremos nos próximos dias a consequência dessa irresponsabilidade. O número de mortos vai subir bastante, como está acontecendo na Inglaterra. O Boris Johnson adotou essa técnica, essa estratégia, e as mortes estão aumentando, e nos Estados Unidos também. Né? O Bolsonaro se alinhou inclusive ao Trump, e lá o número de mortes está crescendo assustadoramente. É preciso conter, já foi mais que provado. Se você alongar a curva da doença, da disseminação da doença, o sistema público nosso consegue suportar os doentes e tratar esses doentes. Isso é um período aí, um ciclo de 14, 15 dias. Então, você consegue tratar as pessoas se você alongar. Só que quando você alonga o ciclo da doença, da contaminação, você tem consequências econômicas. Eu fico com a consequência econômica e salvo vidas. Legal, Gabas. Vamos passar a palavra agora para o João Sixu, para passar seu ponto de vista a respeito do tema. Inclusive, hoje, João, eu li um texto seu falando mais ou menos sobre isso, né? Sobre essa dicotomia que está sendo feita entre salvar a economia ou salvar vidas, e você vai mais ou menos na linha de que a economia já está comprometida, de certa maneira, com quarentena ou não é isso, João? Exatamente. O que eu penso é o seguinte: a economia já vai sofrer perdas esse ano, no Brasil e no mundo. A chegada desse vírus derruba a economia, independentemente do caminho escolhido. Portanto, é uma falsa escolha que o governo está colocando, dizendo o seguinte: olha, ou paramos a economia com as pessoas fazendo quarentena, ou, do outro lado, colocamos as pessoas na rua, as universidades abertas, crianças nas escolas, e a economia vai funcionar. Não. Eu digo o seguinte: esse segundo caminho não existe. Isso é uma mentira, porque quando as pessoas forem colocadas nas ruas para trabalhar, as universidades voltarem a funcionar e as crianças nas escolas, nessa situação que nós estamos, daqui a um mês,
a economia para, porque milhões vão estar doentes, outros, talvez milhares, terão morrido e haverá um pânico geral. A economia parará de qualquer forma. Então, a economia vai parar com as pessoas em casa, se preservando, ou a economia vai parar com as pessoas morrendo nas ruas, trabalhando, indo para as universidades. Isso vai parar da seguinte forma: vai chegar um momento que as empresas vão fechar as portas, não vai existir consumidores, não vai existir nessa via aí, não vão existir empregados, funcionários para servir consumidores, professores vão estar doentes, vão se afastar das salas de aula, os estudantes vão se afastar também. Então, não existe essa possibilidade de estou escolhendo uma coisa ou outra. Não, só existe uma possibilidade, é falsa essa dicotomia. Só existe uma possibilidade, que é nós salvarmos vidas para poder amenizar as perdas econômicas. Só existe esse caminho. A economia vai se salvar, não completamente, mas amenizar suas perdas, se as pessoas, anteriormente a isso, forem salvas, forem preservadas. Então, é preciso, o caminho tem que ter um mínimo de inteligência nesse momento. O caminho para preservar as perdas econômicas é salvar vidas, é preservar o trabalhador, é preservar o professor, o estudante, para, em breve, voltar às suas atividades. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos salvar as pessoas, salvar as empresas. Nós temos que fazer algo que não está sendo dito de uma forma muito aberta pelos economistas conservadores, mas nós não podemos ter medo desse debate. Nós temos que imprimir dinheiro e aumentar a dívida. Estão falando assim, moderadamente, vamos aumentar a dívida. Não, nós temos que... Essa não deve ser uma preocupação, se a dívida vai aumentar ou não. Ela deve aumentar. Agora, mais do que isso, nós temos que imprimir dinheiro, imprimir e distribuir para as pessoas. Os canais são os mais variados: renda básica, subsídio, compra antecipada de mercadorias. Aí não importa qual é o canal que vai chegar na economia. Só quero dizer o seguinte: existe um senso comum, para encerrar aqui a minha primeira participação, no senso comum a ideia de quando se imprime dinheiro se causa inflação, a economia fica desordenada. Não, isso acontece pode até acontecer se a economia já estiver em pleno emprego. Mas com a economia deprimida, como essa economia que nós estamos vivendo, nada vai acontecer. Vai acontecer algo positivo, é o salvamento de vidas. Pergunto, o que o FED, que é o Banco Central americano, o que o Banco Central europeu, o que o Banco Central japonês fez nos últimos 10 anos? Foi imprimir dinheiro e jogar na economia. E não aconteceu nenhuma inflação nos Estados Unidos. Pelo contrário, os Estados Unidos foi o país que mais se recuperou rapidamente depois da crise de 2008. Então, não temos que ter medo desse debate. Temos que imprimir dinheiro para colocar na economia. Essa é a alternativa, sem medo do debate. E, salvando vidas, nós vamos salvar, ou pelo menos reduzir as perdas econômicas. As perdas econômicas estão já contratadas e garantidas. Isso não é possível ser eliminado. Legal, João. Deixa eu interagir um pouco com os nossos internautas aqui. Tem bastante gente reagindo aqui à nossa transmissão, fazendo comentários. Tá, já dá boa noite para esse pessoal também, para a Lúcia Campos, para a Elizabeth, para o Thiago Santos, para a Cláudia Lima, enfim, bastante gente aqui interagindo. Se você entrou agora e não pegou aqui a nossa abertura, você pode mandar um comentário, mandar alguma pergunta relacionada aqui ao nosso tema para os nossos convidados. O tema da noite é emprego e renda em meio a essa pandemia do coronavírus. Lembrando que se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal da Fórum, vale se inscrever, deixar seu like, compartilhar a nossa transmissão. Assim, além de ajudar a fazer crescer o nosso debate, chegar a um número cada vez maior de pessoas, você recebe os alertas. Só apertar o sininho, você recebe os alertas dos programas que a gente faz aqui na Fórum diariamente. Aqui tem alguns comentários. A Cláudia Lima, ela fala: transferência de renda desde que se considere a garantia de que haja produção de alimentos, produtos farmacêuticos, etc. Com certeza. Tem mais alguns comentários aqui.
Teve alguém, eu perdi o nome aqui, mas perguntou sobre o isolamento vertical, que a gente citou aqui, que é o que defende Jair Bolsonaro, perguntando do que se trata. O isolamento vertical é o isolamento apenas dos grupos de risco, né, que no caso seriam idosos e pessoas com outras doenças que agravariam a doença causada pelo coronavírus. No entanto, especialistas do mundo inteiro, e essa prática que vem sendo adotada na maior parte do mundo, recomendam o isolamento social, não só o isolamento vertical, o isolamento de todas as pessoas, porque as pessoas mais jovens que não estão no grupo de risco, elas podem muitas vezes contrair o coronavírus e não apresentar sintomas, e dessa maneira fica muito mais fácil da pandemia seguir se espalhando. Eu vou tentar reproduzir outros comentários aqui na medida que vocês mandarem, mas vamos seguir aqui a nossa conversa. O Gaba citou agora há pouco a votação na Câmara dos Deputados, né, com relação a um projeto de transferência de renda, que é o que os três aqui colocaram como uma das principais frentes para garantir a subsistência da população que não pode trabalhar, que não pode sair às ruas, enfim. Essa votação, eu também preciso checar se ela terminou, mas eu acredito que não, mas o pessoal estava tentando, os deputados estavam tentando chegar a um acordo. O Maia, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tinha uma proposta de uma renda de R$600 para trabalhadores informais, para a população mais vulnerável, para trabalhador que não tem carteira assinada, para quem recebe o benefício de prestação continuada, que já é um valor maior do que estava sendo sugerido pelo Paulo Guedes, ministro da Economia. Paulo Guedes estava sugerindo R$200, e que, por sua vez, é um valor menor do que aquele proposto pela oposição, né? Deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, estão com um projeto, com uma proposta de uma renda mínima emergencial no valor de um salário mínimo. Esse valor de R$600, eles estão chamando de seguro emergencial da pandemia, seguro coronavírus, algo do gênero. E eles estão tentando entrar num acordo, inclusive a oposição está tentando aumentar esse valor. Então agora eu vou jogar aqui para vocês, para saber o que vocês acham sobre. Se passar, por exemplo, esse valor dos R$600, que é a proposta do Maia, isso atenua o problema? Ou vocês acham que esse valor deveria ser maior, ou deveria vir acompanhado de outros mecanismos? Enfim, como vocês avaliam essas ideias que estão em discussão agora na Câmara dos Deputados com relação a essa transferência de renda? Para quem exatamente começa? Ô, João, nós somos disciplinados, né, João? Nós somos disciplinados, estamos aguardando. Estou esperando uma hora, um comando. Quais são as ordens, Ivan? Vamos lá, aqui. Então, continuamos na ordem? Vamos seguir a ordem. Vai, depois vamos desorganizar para a gente se organizar melhor ainda, né? Bom, primeiro eu queria fazer aqui a brincadeira. Eu falo com o coração, mas eu penso com a razão o tempo todo, né? Base na conhecimento científico a serviço das nossas ações. A gente não pode ir experiência histórica, o que está dando certo, o que está dando errado, né? Primeiro, assim, uma perspectiva... Eu vou partir da sua pergunta, mas eu não queria deixar de responder às perguntas que foram feitas, que eu achei muito importantes, né? Mas, assim, com relação à questão, né, eu coloco algo muito simples, né? Quando a gente fala que existe um salário mínimo, a gente está dizendo que aquele salário, aquela renda, é a renda mínima para as pessoas, senão não haveria salário mínimo, né? Então, eu acho que é óbvio que 600 é muito melhor do que 200. É 3 vezes melhor do que 200. Mas, ao mesmo tempo, né, e aí eu queria, assim, um pouco... Primeiro, assim, eu fiquei ontem, assim, emocionado, né? Um economista que eu admiro muito, Beluso, falou: o medo tornou todo mundo keynesiano, né? Então, estamos todos, né? E neste momento é engraçado que não se chamam os keynesianos, que nunca deixaram de ser keynesianos, para falar nos grandes veículos. Por isso que é tão importante a gente estar aqui. Então, Diego, eu acho que o patamar em torno de um salário mínimo, compondo a renda, quem tem Bolsa Família, o complemento, né? Mas, ou seja, porque o salário mínimo é uma avaliação de que aquele é o mínimo, né? Mas 600 é uma proposta que avança muito em relação aos R$200. Mas eu queria dizer
que há também uma visão, e aproveitando esse espaço aqui, o espaço de liberdade, né? Uma visão envergonhada, aquilo que o João falou, né? Tá comprovado, com capacidade ociosa como está, você pode emitir recursos, você pode... A UNCTAD falou, não há limite ao endividamento para você viabilizar a saúde nessa situação que a gente está vivendo, né? A gente tem o valor de ter se o Brasil não tivesse um sistema único de saúde, um sistema universal, estaríamos lascados. Não teria sequer uma permeabilidade que está em 95% dos municípios brasileiros, tá pegando 60% da população, para poder o profissional de saúde, aliás, eu queria render uma homenagem ao profissional de saúde e aquele profissional que está no SUS, que muitas vezes há uma visão, se passa uma visão completamente errônea, são dedicados, são profissionais que vestem a camisa e que estão lá na ponta, correndo todos os riscos para proteger a população. Então, eu acho que, assim, é uma guinada para a gente fazer uma transferência de renda, mas tem que ser uma guinada junto para a gente acabar com o subfinanciamento do SUS. É uma vergonha, né? O que se gasta em saúde nesse Brasil per capita é um milagre o que o SUS faz. Tem que ter mais eficiência, nós vamos colocar o dedo na ferida. É 1/4 do financiamento do que está no sistema de saúde suplementar. É hora. E aí eu queria dizer o seguinte, fechando essa dicotomia, Ivan, você pode perguntar, vacina é saúde? É social? Vou dizer, mas vacina gera emprego, gera renda e gera tecnologia nacional. Big Data usando, né, agora, né, da 4ª revolução tecnológica na atenção primária para fazer previsões, é saúde? Mas isso gera tecnologia e coloca o Brasil na 4ª revolução tecnológica. Então, isso é um outro erro. E aí eu queria conversar com um colega que perguntou sobre o problema do abastecimento de medicamentos. Hoje, 60 países do mundo, isso é barbárie. 60 países do mundo, eu não consigo falar em tom menos emocional, vocês desculpem, 60 países do mundo, 50 países estão colocando barreira à exportação de medicamentos, matérias-primas farmacêuticas e equipamentos. Isto não é razoável. O Brasil tem uma capacidade produtiva construída com dificuldade e de modo tímido, né? Porque sempre tinham, só para dar um exemplo, os órgãos de controle, sempre foi muito difícil você usar o mercado público para estimular ter ventilador produzido nesse país. Hoje nós temos uma capacidade de oferta de 1.000 contra demanda de 30.000, algo nesta dimensão. Então, é um pouco... Quebra também, viu, João? Por dentro, saúde é 10% do PIB, gera 6,6 milhões de emprego, dado do IBGE, aqui não tem chute, aqui tem dado. 6,6 milhões de emprego. Então, você faz um grande programa de investimento em saúde, investimento em alimento para a população, investimento em toda a parte de desinfetantes, e ligar isso com o sistema de oferta, Então, voltando, né, 600 é melhor do que 200, mas é uma atitude envergonhada, por exemplo, vir com uma proposta de autoflagelação de você ter redução de salário na área pública e na área privada. Isso é um contrassenso. Se tem algo que gera emprego, gera renda e sustenta a economia, é o salário, né? Né? Com uma alta... Né? As grandes fortunas não estão sendo taxadas, os dividendos dos bancos não estão sendo taxados, e vem no salário. Isto não é... Então, eu digo, é aquele keynesianismo envergonhado. Vamos assumir que a gente provou que é preciso reanimar o gasto público na dimensão transferência e na dimensão do financiamento. Gabas conhece isso muito melhor que eu, numa visão mais ampla, né? Dos sistemas universais que envolvem saúde, educação, assistência social, entre outros, né? Legal. Gabas, para seguir nossa roda aqui, depois a gente inverte. Vamos lá. Ivan, não vai dar tempo, se eu for responder os questionamentos, eu queria falar um pouco sobre essa história do isolamento vertical, que alguém falou para o Bolsonaro, que eu duvido que ele saiba o que é isso, mas alguém falou para ele que o correto é o isolamento vertical, e ele está papagaiando isso, que para mim é uma tremenda besteira. Como é que você isola só os idosos e você mantém as crianças indo para a escola? Nós temos uma pesquisa
que os lares onde tem idosos, é uma pesquisa que não é de agora, ela é de 2011 ou 2012, mas naquele momento, os lares que tinham idosos, que recebiam benefícios da Previdência, a qualidade de vida era melhor. E naquele momento já sinalizava, já apontava no horizonte uma crise, a gente já estava com a economia começando a dar sinais de crise. Nós chegamos ao final de 2014 com emprego ainda quase pleno emprego, mas depois disso começou a ter já algum desemprego, e quem segurava as famílias eram os idosos com seus benefícios da Previdência. Ou seja, há um relacionamento direto. Né? Não precisava nem dizer isso, mas, claro, as famílias se relacionam. Então, você manda a criança para a escola, pega o coronavírus, que pode ser assintomático para ela, e contamina o idoso e mata o idoso. Isso é um negócio, um tremendo contrassenso. Nenhuma universidade, nenhum pesquisador sugeriu isso. Mas o nosso presidente, o iluminado, o inominável, sugere isso como alternativa. É uma doideira isso. Então, não funcionou. A Itália atrasou, né, como o João disse, atrasou 18 dias e deu no que deu. Nós aqui ainda não chegamos ao ponto da Itália. Se a gente não tomar cuidado, eu falava outro dia com o presidente Lula sobre isso, há uma semana atrás, de que era preciso que o PT discutisse com os outros partidos de esquerda e propusesse uma forte política de transferência de renda. Não tem outro jeito. Eu vou fazer uma analogia aqui, eu nem gosto de analogia desse tipo, né, porque o próprio presidente, o inominável, está usando. Ele disse, eu sou o pai de família, eu sou o pai de todos, eu sou o paizão, mas eu sou o pai, eu tenho que zelar. Tá bom, vamos fazer uma pergunta. Eu queria fazer essa pergunta para ele. Se você é pai e você tem um filho na UTI de um hospital e você não tem dinheiro, você pega empréstimo para bancar o tratamento do seu filho ou não? Você vai buscar dinheiro no inferno para curar o seu filho. Então nós temos que se sensibilizar com isso, gente. Rodar dinheiro, o Gadelha tem razão, o João tem razão, tem que rodar dinheiro, não tem problema o país se endividar. A nossa dívida não é alta. O Brasil não é um país com uma taxa de endividamento alto. Aí os economistas, os dois doutores aí podem corroborar ou me contradizer, mas como eu peguei isso de economistas, eu leio o estudo dos economistas, e eu me lembro quando a presidenta Dilma dizia, nós não temos uma taxa alta de endividamento. Portanto, o Brasil pode se endividar. A Alemanha deve quase uma vez e meia o PIB, e segue normal a economia. Então, nós precisamos agora cuidar de proteger as pessoas. Tenhamos empatia, tenhamos solidariedade. Veio um imbecil de um empresário, e eu vou dizer o nome porque é público, do Madeiro, não sei nem guardei o nome dele, nem quero saber, mas é o dono do Madeiro, onde eu nunca mais vou comer lanche, se Deus quiser. Mas esse imbecil diz o seguinte, olha, vão morrer aí, sei lá, 10, 12 mil pessoas, mas e daí? Um dia vai morrer mesmo, são idosos. Ora, que fossem 10, faz uma relação de 10 pessoas da sua família. Seu pai velhinho, sua mãe velhinha, sua avó, você quer que morre de coronavírus? Claro que não. Mas como é o outro, como é pobre, como quem vai morrer normalmente é pobre, se bem que essa doença é uma doença que não é de pobre, ela pega todo mundo. E a hora que ela entrar nas comunidades pobres, a hora que ela entrar na quebrada, nós vamos ver gente morrendo igual pintinho na geada. Porque não tem separação. Aqui no Nordeste, aqui na Bahia precisamente, o que o governador fez? E não é propaganda, não, é sugestão. O governador está pegando espaços públicos, universidade, um cidadão dono de uma universidade privada, doou o prédio, emprestou o prédio, e nós estamos montando alojamento público, com comida, com cama, com tudo. Por quê? Porque quando o coronavírus entra numa comunidade pobre, numa quebrada, não tem como se isolar. É 10 pessoas num barraco. Então ele vai ser diagnosticado. Não precisa de UTI ainda, porque não necessariamente todo mundo contaminado vai para a UTI. Então você pega essa pessoa e manda para casa para fazer isolamento, que esse é o procedimento, ficar isolado em casa. Onde que ele vai se isolar? Numa comunidade pobre? Numa quebrada? Numa favela? Não vai se isolar, vai contaminar todo mundo. Então precisa ter política. E aí a solidariedade tem que entrar, tem que falar mais alto. Separa essas pessoas em locais adequados, com condições humanas, e espera passar o ciclo. Esse é o papel do Estado. Aliás, é um bom momento, Ivan, para a gente repensar o papel do Estado. Ele serve para acumular riqueza na mão de meia dúzia de especuladores,
Vamos relembrar aqui. No Brasil, e se repete no mundo, mas vamos falar do Brasil, 5 pessoas têm a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas. Isso é um crime, gente. Isso é expressão de uma sociedade doente. Ela precisa ser curada. Eu espero que a pandemia nos cure desse egoísmo, dessa vontade de acumular. O cara fala de boca cheia. A minha 5ª geração não vai precisar trabalhar. Mal sabe esse infeliz que tirar do seu filho a obrigação de seu sustento através do seu suor não é bom para ele, é um mal para ele. Né? Mas o cara enche a boca. Vai para a Europa 10 vezes por ano. Para com isso. Eu queria perguntar para esse cara do Madeiro, eu queria perguntar para o velho da van, lá que fica falando que não, tem que abrir tudo. Vai morrer, mas vai morrer. Fazer o quê? Eu queria estar frente a frente com ele. Aliás, Ivan, da próxima vez, convide um cara desse para a gente perguntar. E não é chacota, gente. Eu não quero brigar com o cara, eu quero entender qual é o grau de desumanidade de um cara desse. Por que pode morrer 12 mil pessoas? Que insensibilidade que é essa? Em nome da economia. Para que serve a economia, se não para girar o mecanismo de sustento da sociedade, o trabalhador com o seu trabalho, o dono do capital, não vou nem questionar, né? Deveria, mas não vou nem questionar aqui o modo de produção nosso, o tal do capitalismo, que para mim já mostrou todas as suas ineficiências, e agora a gente vê os liberais. No dia que eu vi o Macron dizendo saúde tem que ser pública, não pode mercantilizar a saúde, alguns serviços públicos têm que ser públicos. Ora, nós estamos falando isso faz tempo. O Bolsonaro está dizendo que servidor público é tudo parasita. Quem está curando a sociedade hoje são esses parasitas, gente. Olha que lição que esse cara está tendo. Os parasitas saem de casa botando em risco a sua vida para cuidar dos outros, que são servidores públicos. Os parasitas das universidades estão pesquisando alternativas. Aquelas universidades que, segundo o Weintraub, só tem fumador de maconha, só tem maconheiro, só tem vagabundo. Está ali. Ali está saindo a alternativa para a gente enfrentar a crise. Então, essa pandemia pode nos ensinar muito. Eu espero que essas criaturas parem um pouco para refletir e parem de ficar falando barbaridade que pode morrer. Nós precisamos trabalhar para que não morra ninguém. Já morreram vários, mas que não morra ninguém. Eu temo que em São Paulo nós vamos começar a empilhar cadáver na próxima semana. Isso é muito triste. Pois é, e o Gaba citou agora o nome, o dono da Madeiro, né, que ele não lembrava o nome. Eu cito aqui, é Júnior Durski, o nome dele. Eu cito porque a gente repercutiu essa fala dele na Fórum e foi uma das matérias que mais explodiu a nível de audiência essa semana, porque realmente foi muito absurdo o que ele falou, e ele representa bem uma certa parte do empresariado brasileiro, porque não foi só ele, né? Ele fez uma fala nesse sentido, o publicitário Roberto Justus fez uma na mesma linha, Abílio Diniz falou coisas do gênero, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais também falou coisas na mesma linha essa semana, ou seja, todos eles encampando essa narrativa de Bolsonaro de que colocando a economia num patamar acima da vida das pessoas. Enfim, vou passar a palavra aqui para o João Sixo dar sua visão sobre esse ponto que a gente está discutindo. João, por favor. Olha só, eu acho essa proposta de R$200 uma vergonha. Agora, acho a proposta de R$600 outra vergonha também. E a alternativa a isso seria o quê? Um salário mínimo? Também acho muito pouco. Nós temos que pagar o salário mínimo do DIEESE, o salário mínimo que de fato sustenta uma família. Se alguém acha que um motorista de Uber vai deixar de dirigir, de ir para a rua para ganhar R$600 por mês, não vai deixar. Isso não vai resolver nada. Então, a gente tem que botar dinheiro que seja suficiente na mão das pessoas. E qual é a diferença entre a discussão de paga o salário mínimo do DIEESE ou paga R$600? Que nós não podemos nos endividar muito. Não, podemos sim, nós devemos nos endividar muito. Então, que história é essa de ficar fazendo continha entre 200, 600, 1.000? A gente tem que dar para as pessoas o que é necessário para atravessar esse momento. Quanto é que um motorista de Uber precisa receber para ele abrir mão da rua, do seu trabalho e ficar com a sua família protegido em casa? Essa é a conta que nós temos que fazer, e não a conta de dívida pública. A dívida pública é uma coisa extremamente saudável, não é para ser
paga, todo mundo sabe disso. Existe até uma discussão aí que eu ouço de vez em quando correndo na internet, que as pessoas tentam criminalizar o endividamento do governo brasileiro, ou qualquer dívida, que só famílias poderiam fazer dívida. Não. Governos têm dívidas, isso é saudável, mostra a sua credibilidade, é um instrumento de administração da liquidez da economia, e dívida não é para ser paga, dívida é para ser administrada. Tanto é assim que os governos emitem dívidas com décadas para frente. Isso significa que, se você emite um título de 50 anos para frente, você está dizendo que, olha, daqui a 50 anos nós ainda teremos dívidas. Ou daqui a 100 anos, como é o caso do governo japonês, emite títulos com 100 anos. Alguém vai comprar um título que não seria pago daqui a... Não, daqui a 100 anos a dívida vai estar lá e está sendo administrada. Então, essa discussão tem que ser superada, a discussão de olhar quanto que eu tenho que pagar para as pessoas olhando para o endividamento ou para a quantidade de recursos que nós vamos imprimir. Nós temos que olhar para as pessoas, quanto que elas precisam para enfrentar esse momento. E mais é o seguinte, de fato, uma das nossas internautas levantou um problema que eu considero importante, que é o problema seguinte: tem que haver produção, porque senão vai haver inflação de verdade. Então, nós não temos que ajudar só as pessoas, nós temos que ajudar também as empresas. Então, nesse momento, o que as pessoas estão consumindo? As pessoas estão consumindo alimentos e produtos farmacêuticos. Então, nessa área, a produção tem que continuar, tem que aumentar, e aí temos que gerar empregos nessa área. Agora, isso para compatibilizar a oferta e demanda. De fato, nós não podemos cair a oferta de alimentos, cair a oferta de produtos farmacêuticos, de saúde em geral, e, do outro lado, ter gente querendo comprar. Aí tem inflação. Então, a gente precisa... As pessoas não vão gastar, nesse momento, comprando carro, bicicleta. Não é isso. Então, não é essa produção que tem que ser aumentada. Então, nós temos que fazer, inclusive, uma reconversão industrial. Quem puder produzir ventiladores, produtos da área de saúde, que faça uma readequação nas suas indústrias para fazer esse tipo de produção. Para aqueles que estão... Diria o seguinte, essa é uma discussão assim, talvez um pouco lateral, mas acho que vale a pena. Para aqueles que estão envergonhados com a ideia disso ser uma iniciativa keynesiana, portanto, não se sentem muito bem confortáveis com a ideia de serem chamados de keynesianos, eu diria o seguinte: isso é de Keynes também, ficou popularizado como Keynes. Mas, na verdade, isso sempre existiu no mundo mercantil, capitalista. Ou seja, quando as economias entravam em depressão, os governantes gastavam mais. Eu quero dar só um exemplo. Em 1815 a 1820, a economia inglesa entrou em depressão. O Robert Malthus, que é muito conhecido pela discussão populacional, ele foi lá e propôs: vamos gastar, vamos fazer obras públicas. Ele foi a referência para o Keynes. Para aqueles que têm vergonha de dizer que seriam keynesianos agora, digam que são malthusianos. Mas essa é uma discussão que está muito anterior a Keynes e, portanto, não precisa ficar com essa vergonha. Se abraça ao rótulo de que nós precisamos salvar a economia, mas para salvar a economia precisamos antes salvar as pessoas, e quem salva a economia são as pessoas, são os trabalhadores. Cada família ali tem um trabalhador, tem um professor, tem um estudante. Então, é esses aí que precisam ser salvos para que a economia seja salva. Então, minha mensagem é simplesmente o seguinte: vamos olhar para as pessoas, que a consequência vai ser positiva em termos de redução de perdas econômicas, que esses que têm esse olhar viesado estão preocupados com a economia. Mas, como disse o Gabas, a economia só existe para dar satisfação para as pessoas. A economia não existe separada do mundo real, da vida de cada um. Então, vamos salvar aqueles que, na verdade, fazem a economia. Quem é que faz a economia? É cada um de nós aqui, é cada um de nossos vizinhos, é cada um trabalhador que a gente vê na rua. Então, isso que é a economia real. A gente precisa salvar essas pessoas, que elas vão salvar a economia. Legal, João. Eu estava, enquanto vocês falavam, eu estava tentando articular aqui para conseguir checar aquilo que a gente estava falando da proposta que estava sendo discutida na Câmara, e é isso mesmo, foi aprovado esse projeto de R$600, dessa renda básica de R$600, mas através de uma emenda de parlamentares da oposição,
se chegou a um acordo de que essa renda de R$600 poderá ser paga para até 2 pessoas da mesma família, né, totalizando 1.200, ou seja, é uma renda de 600 a 1.200, né, mas a gente não tem garantia que, de fato, 2 pessoas de uma mesma família vão conseguir ter acesso para totalizar esses 1.200, mas pelo menos... Ivan, posso só fazer um adendo aí? A proposta original que foi apresentada pelo PT e pelos partidos de esquerda é que fosse 1.045, podendo chegar a 2 na família. Então, seria R$ 2.090 por família, que seria o teto, que ainda é pouco, como disse o João. Mas a proposta original era por pessoa na família, podendo chegar a 2 por família. Então, era R$ 2.090. Pois é. Infelizmente, o que foi aprovado agora foi esse projeto do Maia de R$600, e com os acordos, com as emendas, se chegou a esse número de até 2 pessoas por família e chegar a esses 1.200, né? Não é os R$200 do Guedes e também não é a proposta da oposição, como o Gabas colocou aqui, que poderia chegar até a R$2.000. O Gadelha que falou agora, pode falar, Gadelha. Ivan, não sei se podemos bater o papo, assim? Claro. Eu acho que não, só para, colocar um pouquinho de pimenta aqui no nosso... Há uma grande convergência entre nós três, como está evidente, né? Mas o ponto, né, e isso a gente desenvolve muito na Fundação Oswaldo Cruz, é um trabalho, porque a Fiocruz, ao mesmo tempo, é a instituição de saúde pública e a maior empresa de biotecnologia em saúde do Brasil. Então, ela é social, é econômica, é ciência, é tecnologia, é inovação. Então, e aí eu queria borrar um pouco, né? Eu queria radicalizar o argumento e dizer que saúde é desenvolvimento. A saúde em si, ela gera emprego, renda, inovação. E aí a gente pode ampliar um pouco. Eu acho que aquela pista que o João deu, o Gabas no início também deu, o nosso sistema produtivo está errado. Celso Furtado falava isto. O nosso sistema produtivo não é para a nossa sociedade, né? E isso está em escala global. Há um descolamento do sistema produtivo para as necessidades das pessoas. A gente tem que ter uma matriz produtiva que seja amigável à sustentabilidade ambiental, que seja amigável, porque este ano é o corona, ano que vem é outro, e depois vem mais. A gente tem que ter uma capacidade de inteligência. E não sou eu que estou inventando isso, como o Keynes está sendo tão citado aqui, eu tive a oportunidade há pouco tempo de ler as cartas do Keynes com William Beveridge, quando se criou os sistemas universais de bem-estar. E ele propôs tirar o gasto em bem-estar do custeio, da classificação como custeio, e colocar na classificação como investimento. Então, o que nós estamos discutindo aqui, né, isso que eu digo, não é se é mal para a economia, mas antes nós somos humanos. Quer dizer, eu sou humano, eu sou pela moral, né, o que esse empresário da Madeiro falou é imoral, tá? Mas eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que, além de ser humano, além de ser moral, o investimento hoje ele representa, é o capital social, e ele representa claramente o investimento. O que será de um país que vai ter na sua retaguarda, que deixou morrer milhares de pessoas por uma conta que não... Que coesão social! O que eles propunham, porque ele falava, olha, o orçamento do custeio tem que ser equilibrado, etc. Mas o investimento, pau nele, né? Assim, ele falava, o investimento social o gasto social inclusive ele propunha que nas contas públicas fosse isso. E uma segunda dimensão que ele também falava muito, hoje nós estamos aqui recuperando, né? Eu espero que não ocorra o que ocorreu em 2008, quando Keynes ameaçou renascer, e o sistema saiu mais concentrado e mais financiarizado ainda, né? Mas, assim, ele propunha, né, em que a gente tivesse também em âmbito global, uma governança, esse negócio de um país proibir exportação para o outro. Um país, ou seja, hoje tem um artigo do Harari, esse historiador liberal, mas uma pessoa muito lúcida e muito importante, onde fala, hoje as epidemias do passado eram muito piores, porque hoje nós temos informação e temos ciência.
temos possibilidade de cooperação entre os povos. Nós não devemos nos virar para a África, de costa para a África, não devemos nos virar de costa para o Nordeste, não devemos virar de costa para... Então, eu digo, é colocar a equação em outro patamar. É humano, é social, é ambiental e é desenvolvimento econômico. Legal, muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, chegou no nosso chat do YouTube, um super chat, que é quando a pessoa faz uma doação aqui para o nosso canal. Não é uma pergunta, na verdade, é um elogio, uma saudação aí do Gerinaldo Costa ao Gabas. Ele escreve: Dr. Gabas, você é um orgulho para nós brasileiros nordestinos, que bom saber que está entre nós. É o Gerinaldo de Feira de Santana, na Bahia. Então fica o recado para você, Gabas, do Gerinaldo. Gerinaldo, sou Paraíba e soteropolitano agora, com muita honra e com muito prazer. Viu? Legal, muito obrigado aí pelo superchat, Gerinaldo. A gente está muito agradecido realmente com a participação, com a interação de vocês aqui no nosso canal no YouTube, nos nossos debates. Bom, infelizmente a gente já vai ter que ir caminhando para o final aqui do nosso debate, o tempo passa rápido, a discussão foi ótima, eu queria discutir ainda mais coisas com os três aqui, tenho certeza que quem está nos assistindo também, mas eu quero usar esses últimos minutos aqui para deixá-los fazer suas considerações finais, tanto o João, quanto o Gabas, quanto o Gadelha, uns 5 minutinhos, no máximo cada um, para colocar aí o que não foi colocado, fazer suas saudações finais e a gente fechar o programa. Acho que agora a gente pode inverter a ordem, começando com o João, e a gente segue adiante. Por favor, João. Olha, antes de tudo, queria agradecer a oportunidade de ter tido essa conversa com o público, mas também com o Gabas e com o Gadelha e com o Ivan. E queria dizer o seguinte, eu acho que uma mensagem que a gente poderia ficar assim, não o imediato, mas para frente, pensar o seguinte, que nós precisamos no país é de planejamento e não de políticas emergenciais somente quando as crises estão colocadas diante de nós. Precisamos organizar o país, planejar o país. E isto que o Gadelha falou é essencial. Nós precisamos saber onde é que nós temos que investir para dar melhor qualidade de vida para a sociedade brasileira. E eu não tenho a menor dúvida que são em 2 segmentos, é na saúde e na educação. É aí que se dá qualidade de vida para a sociedade brasileira. Mas isso não pode ser fruto de uma política emergencial. Surgiu o vírus agora, vamos fazer aqui uma política para dar uma investida rápida, vamos apagar o incêndio. Não, nós temos que planejar nossa sociedade para adotar esse caminho. Diria o seguinte, eu sou um keynesiano e gostaria de dar um pequeno toque a respeito disso. Keynes é muito mais esse economista do planejamento, da organização da sociedade, do que esse economista que tentam dizer que ele é o economista dos momentos emergenciais. Ele é também, mas dos momentos emergenciais, muitos foram antes dele e depois dele. Agora, de pensar o planejamento, de pensar esse investimento, que o Carlinhos, desculpa chamar o Carlinhos é meu colega de doutorado de turma, eu tratava sempre como Carlinhos. Isso que o Gadelha mencionou é essencial, nós temos que organizar. Carlinhos está muito bem, viu? Bom, que Keynes é exatamente isso. Keynes é a organização da sociedade. Então, Keynes é essa ideia do orçamento organizado para fazer o investimento. E essa ideia da relação que ele teve com o William Beveridge, que o Carlinhos citou, foi o pai do welfare state, do Estado do Bem-Estar Social da Inglaterra. O que ele fez lá foi dizer o seguinte, olha, isso é barato para a gente, eu sei como financiar isso. E é barato financiar, desde que nós façamos o financiamento visto com olhos humanizados, olhos de justiça social, porque sempre digo isso, se nós fizermos com os olhos humanizados, com os olhos de justiça social, o resultado disso, sabe qual é? É eficiência econômica.
é aumento da produtividade. Então, nós temos que olhar o olhar humano, mas eu digo para vocês, o resultado é um resultado no plano individual, de uma relação de melhorar a vida de cada um, mas para toda a economia, quando a vida de cada um melhora a produtividade, isso significa que o desemprego caiu, que a economia está crescendo mais, que o governo está arrecadando mais para poder investir mais. Então, queria dizer assim, para finalizar aqui, o Keynes ele tinha essa ideia de planejamento baseado no investimento, e o outro patamar era uma justa distribuição da renda e da riqueza. Então, esses dois pilares. E o resultado para eles disso ia ser o seguinte: olha, vamos ter emprego para todos. Mas nesse investimento dele, incluía, inclusive, esse investimento que o Carlinhos mencionou, o investimento através do sistema de bem-estar social na Inglaterra. Então, vamos pensar Keynes mais como planejamento. Isso sim, esse Keynes, esses aí, os conservadores não gostam, se envergonham dele, não querem nem saber. Que é o que mantém a economia organizada para sempre ou sempre, e não esse economista keynesiano ou de Keynes que faz medidas emergenciais. Porque essas medidas emergenciais, eles rapidamente, quando nós saímos da crise, eles vão querer desmontar todas elas, assim como foi em 2008 para 2009 e 2010. Nós temos que segurar a ideia de planejamento daqui para frente e não nos apoiarmos em políticas emergenciais. Muito obrigado. Legal, muito bom, João. Agradeço muito a sua presença aqui no Fórum Debate de hoje. Passando a palavra agora para Carlos Gabas e suas considerações finais. Carlos. Bom, Ivan, pena que está acabando, né, Ivan? Mas, primeiro, é um prazer enorme estar aqui com o Gadelha, com o João, poder falar para as pessoas o que a gente pensa, o que a gente vive no dia a dia. Eu não sou economista, portanto, não estudei profundamente as teorias econômicas. Claro que conheço Keynes, claro que eu acho que é por aí. Tem que haver desenvolvimento, mas desenvolvimento humano, não é só o desenvolvimento do capital. E nós vivemos isso. Eu quero lembrar, Ivan, que teve um período, uma década no país, em que isso foi aplicado. Nós nunca tivemos, como eles estão dizendo, como o Bolsonaro e os bolsomínios falam, o Brasil a bandeira vai ser vermelha, o comunismo. Isso aí é uma muleta que ele usa, porque ele só sabe lidar com o conflito. Ele estabelece o conflito, que é aí que ele consegue lidar. Ele não tem racionalidade. E os bolsomínios não têm racionalidade também. Então, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, Ivan, aproveitando a oportunidade. Primeiro, nós que defendíamos um outro projeto de país, nós que olhamos o mundo sobre um outro prisma, temos uma compreensão diferente. Eu sou socialista por convicção, nunca neguei isso, coloco em todos os meus perfis e gosto de debater esse assunto. Eu acho que é necessário agora a gente tentar tirar os rótulos, tentar tirar a rotulação que eles fizeram, que nós somos comunista vermelho e que a gente é tudo bagunça, essa coisa toda. Eu tento fazer a discussão, Ivan, e tem dado certo, nos grupos onde a gente se relaciona, sem olhar o aspecto de projeto político, de partido político, olhar pelo lado humanista. Porque quando você confronta a tese deles com o humanismo, que ninguém nega, todo mundo é humano, ninguém quer ser desumano. Todo mundo quer defender o ser humano, quer defender a família, quer defender o Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Qual Deus que é esse? Qual é essa tese que defende a tortura, que acha que pode morrer 12 mil, que acha que a economia é mais importante que as pessoas? Nós precisamos confrontar essas teses com a realidade. Portanto, quando você faz a discussão num patamar humanista, de humanidade, você desarma. Né? E é isso que a gente tem visto. Eu queria avaliar um pouco aqui, Ivan, o comportamento do presidente. Por que ele está dizendo que precisa desobstruir a economia? Vamos todo mundo para a rua e fazer funcionar. Primeiro, porque a economia do país já estava falida. O projeto deles não é viável. O projeto do Guedes é uma imbecilidade sem tamanho. Vender ativo para poder rodar a economia é imbecil, é pequeno, é sem projeto.
Como isso fez água e não tinha outro jeito de acontecer, só podia fazer água, ele tem que justificar isso. Ele vai tentar justificar o fracasso do projeto econômico dele no comportamento dos governadores de tentar salvar vidas. Ele está dizendo, quem está parando o país são os governadores. E aqui eu não estou avaliando medidas que o Witzel tomou de fechar a estrada. Aqui no Nordeste nós não fechamos estrada, não tem. Os governadores aqui não determinaram o fechamento geral. Não tem lockdown aqui, não tem fechamento geral. O que existe é um cuidado para não disseminar a doença. O que existe é algum grau de isolamento para não deixar a doença chegar nos locais mais pobres, que aqui no Nordeste tem um grau de pobreza maior. Então tem essa preocupação. E o Bolsonaro, na minha avaliação, vai tentar amanhã justificar o cuidado que foi tomado pelos governadores, porque vai minimizar. Hoje nós olhamos a curva de mortes aqui no Nordeste. Ela era projetada muito mais alta, ela está menor. Por quê? Porque está tendo cuidado. Apesar do governo federal, está tendo cuidado. E aí ele vai dizer, bom, morreu pouca gente e vocês travaram a economia. Esse vai ser o discurso dele. Eu espero que ele não chegue até lá para fazer esse discurso, até depois da crise, porque esse cidadão não tem condição nenhuma. Nunca teve, mas agora está provado por uma questão humana, por uma questão de ciência, por uma questão de racionalidade, está provado que ele não tem condições de governar o país. Então, nós precisamos, agora, primeiro, ter serenidade. Não precisa de ter pânico. Não deve ter pânico porque não resolve. Cuidemos dos nossos idosos. O idoso é um paciente, no caso, se pegar a doença, mais frágil. Tende a agravar a doença nos idosos, mas está matando jovens. Está matando jovens em vários locais. Grande parte dos infectados em algumas regiões são de 33 a 50 anos. Isso são jovens, são adultos, mas não são idosos. Então não é uma doença que só mata idoso, velhinho, de 90 anos, 100 anos, não é isso. Então nós precisamos preservar a sociedade, precisamos preservar a economia também. Me preocupa muito o pequeno empresário, o cara que tem uma lanchonete, que tem uma pequena oficina, um pequeno comércio, ele vai ter que ter crédito. Aqui no Nordeste, nós já estamos pensando em linhas de crédito, já buscamos bancos internacionais para emprestar dinheiro, porque não falta liquidez lá fora, para emprestar dinheiro aqui para as nossas empresas a juro baixo, com longo prazo, para retomar a economia quando passar essa crise do coronavírus, essa pandemia. Nós vamos cuidar, sim, de retomar a economia, mas com as vidas ao máximo preservadas. Nós fizemos aqui, só para complementar, não é propaganda não, Ivan, mas são boas experiências. Nós estamos retomando aqui no Nordeste o programa de aquisição de alimentos. Nós vamos precisar de alimento. A agricultura familiar produz o alimento, ora, o Estado tem que comprar. Tem que garantir essa compra, porque as pessoas vão produzir e a gente vai garantir o alimento na mesa. Então, tudo isso são políticas que estão sendo feitas aqui no Nordeste. A gente gostaria que fosse para o Brasil todo, mas como o Bolsonaro acabou com elas lá, nós estamos conseguindo fazer aqui com a união dos 9 governadores no consórcio Nordeste, que tem trazido ganhos, tem trazido muitos bons frutos aqui para o Nordeste. Nós queremos que isso se espraie para o Brasil inteiro, Ivan. Obrigado. Legal, Gabas. Agradeço sua participação também. Sempre muito bom debates com a sua presença. Agora, passar a palavra para o Gadelha fazer suas considerações finais. Gadelha. Ivan, queria muito agradecer e também dizer que foi um prazer, uma honra estar aqui com o Gabas e com o João. E ao mesmo tempo, num momento tão grave da vida brasileira e que a gente precisa ter mais vozes e poder interagir. Eu vou falar de 2 pontos que eu acho que talvez faltou. O último, o Gabas pegou um pouco do que eu ia mencionar, mas eu vou fazer um comentário. Primeiro que a questão da equidade ela é muito central, né? As crises contemporâneas elas têm uma característica em que elas estão aumentando a desigualdade. As crises no passado elas queimavam capital e reduziam a desigualdade. A crise de 2008 ocorreu isso. A gente tem, eu acho que é isso que está por trás dessa fala, desse darwinismo social inaceitável. O que está por trás é que dessa crise saem os mais fortes e nós vamos turbinar essa sociedade desigual que a gente tem, já tão desigual, né, da segunda mais desigual do mundo, quando a gente pega
1% da população contra os mais pobres, confrontado contra os mais pobres, né? Então, aí eu acho que a agenda fiscal tem que voltar de modo importante, né? Nós não queremos alguma sustentabilidade fiscal, né? Assim, uma provocação aqui. Eu acho que a agenda do imposto sobre as grandes fortunas, tributar os dividendos, a vergonha, o que os bancos ganham de dividendo, no meio de um período de crise, com taxação zero. Isso não é razoável, não é razoável. A gente ter só a desoneração fiscal está em 400 bilhões. Então vamos junto com os liberais bem-intencionados, né? Eu vou até fazer um chamado, vamos quebrar, eu acho que é hora mesmo de uma certa união democrática ampla. Vamos colocar uma agenda que reduza um pouco essa iniquidade. E aí a agenda que o Gabas colocou do apoio às pequenas e médias empresas é fundamental. E eu vou um pouco mais além. Eu já bati muito pênalti na vida, né? Como o Gabas aqui também. A gente sabe que a negociação é difícil. Eu acho que aumentar para R$600, né? Eu queria parabenizar, né, os colegas que lutaram para aumentar esse... E vamos mais, né? Não, né, da transferência conseguiu-se isso. Vamos agora colocar o pagamento dos salários das pequenas e médias empresas. A Inglaterra está pagando 80% dos salários das micro, pequenas e médias empresas para não haver desemprego. Isso é política econômica de sustentação da renda. Então, vamos, além do crédito, que tem que ser bem-vindo, pagar os salários dessas empresas. E uma outra coisa, investir no nosso sistema único de saúde. Eu acho que é hora. Se havia um discurso da gente só ter uma atenção primária, que eu sou um defensor, é lá o eixo estruturante, mas o coronavírus mostrou que a gente tem que ter atenção primária e tem que ter o direito da pessoa ir para uma UTI, usar um respirador na mais alta complexidade. Então, é um sistema, não é um sistema de mínimos, não é um sistema de mínimos. É hora do SUS. É hora do SUS como desenvolvimento. E o SUS puxa uma demanda empresarial imensa. Demanda de medicamentos, de vacinas, de big data, demanda de tecnologia da informação, demanda de equipamentos que nós não conseguimos fazer por uma miopia, inclusive, dos órgãos de controle. Que agora eu quero fazer, quem é que vai controlar quem não deixou fazer e quem pediu fazer, né? E aí, palavra final, não é minha, porque eu já, né? Eu acho que também, eu lembrei aqui de Paulo Freire também. É um momento de uma certa generosidade. Eu acho que o tema generosidade, o tema coletivo, que incorpora a própria visão de Estado, a gente tem, inclusive a generosidade no campo da esquerda. Eu acho que a gente tem que fazer uma coalizão democrática, a gente precisa, nesse momento, a gente precisa fazer uma coalizão com as pessoas do bem, né? Com as pessoas que querem tirar o país da crise sem ter escolhas de Sofia de deixar pessoas para trás, no lema da Agenda 2030. Né? Não vamos deixar brasileiros, vamos lutar, vamos para a rua. Quer dizer, para a rua não, porque ele tem que ficar em casa, mas vamos gritar para que as pessoas não deixem jogar parte da nossa população, que nós não vamos levar esta marca, nós não vamos dormir bem nunca mais. Né? Então, também eu acho que é um momento de uma coalizão democrática, pelos direitos individuais, pelos direitos civis, pelos direitos sociais e pelos direitos à saúde. Né? Eu acho que é muito importante isso. A gente tem uma agenda, falei, triplicou, né? Muito menos do que seria necessário. A agenda que agora coloca o Sistema Único de Saúde, né? A garantir o fornecimento, por exemplo, de saneantes, álcool gel para as pessoas, desinfetantes, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, remontar, eu vou chamar, as cadeias produtivas do bem-estar. Essas a gente tem que ter. Essa crise mostra que bem-estar é soberania. Nós não podemos estar como pedintes de joelhos para conseguir os medicamentos, os respiradores, os equipamentos que o povo brasileiro precisa. Né? Eu acho que é um momento isso, mas um momento também de generosidade, para que a gente possa conversar não só entre os pares. Vamos conversar entre os pares e também com os ímpares, né? Com os ímpares que convergem numa visão democrática, cidadã e de direitos. Eu acho que uma palavra que eu queria deixar da gente
caminhar para montar e para reconstruir laços de solidariedade e de generosidade que o Brasil merece. Nós temos uma população generosa e foi jogado um pouco num contexto e nas lideranças, pelas lideranças existentes muito como é que eu vou dizer, antissociais, né? Que jogavam o país numa posição de confronto, de não união. Vamos inverter essa equação. É possível projetos generosos, projetos coletivos, e eu queria falar uma palavra, porque eu sou da Fiocruz. Viva o SUS, vamos ter um projeto coletivo e vamos tentar sair desta crise mais generosos, mais solidários, com maior capacidade de planejamento e maior capacidade de formular projetos nacionais que sejam inclusivos, sustentáveis e dinâmicos do ponto de vista econômico. Legal, Gadelha, muito bom. Então, com essa mensagem aí de certa forma, de esperança do Gadelha, a gente vai encerrando por aqui. Foi muito bom o papo, muito produtivo. Queria ter conversado mais, mas tenho certeza que não vão faltar oportunidades para a gente ampliar essa discussão, principalmente agora nesse período de quarentena, que a gente procura fazer essas discussões assim, de maneira virtual, que dá para chegar a mais pessoas. Então, agradeço mais uma vez ao Gadelha, ao Gabas, ao João e a todos que acompanharam o nosso debate, que acompanharam a nossa transmissão. Se você não é inscrito, se inscreve no canal da Fórum agora, aperta o sininho, porque todos os dias a gente traz convidados aqui e assim você não perde a oportunidade, não perde nenhum dos nossos programas. Amanhã, 11h30, tem como sempre o Fórum 11h30, com Renato Rovai e Adriana Del Lorenzo, e à noite a gente volta com mais Fórum Debate aqui. Amanhã a gente divulga qual vai ser o tema e os convidados. Boa noite a todos. Só uma questão. Vai estar disponível no YouTube essa discussão? Vai sim, já está rolando ao vivo aqui agora, e assim que a gente encerrar aqui, o vídeo já fica disponível para todo mundo. Só acessar o nosso canal da Fórum. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.